Olá, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é Sistema BO e Fator RH, sobre genética sanguínea, né, que é um tema que está muito presente no nosso cotidiano. Por mais que às vezes a gente não perceba, geralmente a gente atrela essas informações quando alguém próximo está necessitando de alguma doação de sangue, ou então quando a gente vai fazer algum procedimento médico específico que necessite dessa informação, né? Mas aí vocês já pararam para se perguntar por que existem diferentes tipos sanguíneos e como é que essa característica ela pode ser determinada? Bom, para a gente responder essas perguntas, a gente precisa primeiro saber que essas características de grupos sanguíneos elas são hereditárias, ou seja, elas passam de pai para filho. E além disso, essas características estão relacionadas ao funcionamento do nosso sistema imunológico, né? Que é responsável por reconhecer o que é próprio do nosso organismo ou que pode ser considerado uma ameaça a ele. E a identificação desses grupos sanguíneos, ela é feita principalmente por tipagem sanguínea, né, que é um procedimento importantíssimo, principalmente para garantir a segurança em procedimentos médicos, como transfusões de sangue, como transplantes, e até mesmo em gestações, né, garantindo prevenção de conflitos imunológicos entre a mãe e o futuro bebê. Mas antes de a gente falar sobre os grupos sanguíneos propriamente ditos, a gente precisa falar sobre as estruturas das nossas hemácias, né? Que são os famosos glóbulos vermelhos do nosso sangue. Na membrana das nossas hemácias, a gente encontra células, moléculas, né, de carboidratos que são chamadas de antígenos ou então de aglutinogênios. E elas vão funcionar como RG ou como marcador de identidade da célula. Nesse sentido, dependendo do antígeno presente na membrana, é que vai ser determinado o tipo sanguíneo, né? A, AB, B ou O. E além desses antígenos, a gente vai encontrar no plasma sanguíneo proteínas de defesa do sistema imunológico, que são os anticorpos ou então as aglutininas. E essas aglutininas elas vão ter a função de reconhecer e combater estruturas que possam ser ameaças para o organismo. Nessa próxima imagem, a gente pode observar os quatro tipos, né, sanguíneos, A, B, AB e O. E nessa parte superior vai ter a representação das hemácias, né, as estruturas presentes na membrana, que vão corresponder ao tipo sanguíneo. E já na parte inferior vai representar os anticorpos, né, que são as aglutininas, presentes no plasma sanguíneo. O indivíduo do grupo A, ele vai possuir o antígeno A na superfície das hemácias, e como o organismo ele vai reconhecer esse antígeno como próprio, ele não vai produzir anticorpos contra ele. Em vez disso, ele vai produzir anticorpos anti-B, que irão atacar hemácias que possuem o antígeno B. Já o indivíduo do grupo B, ele vai apresentar o antígeno, né, nas suas hemácias e vai produzir anticorpos do tipo anti-A. Já o grupo AB, ele vai produzir os dois antigos, né, em codominância, A e B, e como ambos eles são reconhecidos pelo organismo como próprio, não há produção de anticorpos nem anti-A e nem anti-B. Por isso que os indivíduos AB, eles podem receber sangue de todos os outros grupos, né, do sistema BO, e são considerados eles receptores universais, justamente porque eles não vão produzir nenhum tipo de anticorpo. Já o grupo O, ele é o único que não possui nenhum antígeno, né, na superfície das suas hemácias, e como consequência, ele vai produzir os dois tipos de anticorpos, anti-A e anti-B. E por não apresentar esses antígenos, né, o sangue do tipo O ele pode ser doado para qualquer outro grupo do sistema BO. E ele é considerado o doador universal desse sistema. Diante disso, a gente pode entender uma regra bem simples, que os organismos, eles vão produzir anticorpos contra os antígenos que eles não possuem. E é justamente essa relação entre antígeno e anticorpo que vai determinar a compatibilidade sanguínea e explicar a eficiência ou não em algumas transfusões.
E agora que a gente já entende essa questão de antígeno e anticorpo, a gente pode investigar a origem dessas diferenças, né? E a resposta ela vai estar na genética. O sistema ABO, ele é controlado por um gene que possui três alelos, né? Que é isão A, isão B e isinho. E como existem mais de duas formas desse gene, dizemos que representa um sistema de alelos múltiplos. E além disso, o sistema BO é um importante exemplo de codominância, porque os alelos isão A e isão B, eles são dominantes sobre o alelo I, izinho, né? Mas quando eles aparecem juntos, eles vão se expressar da mesma maneira, né? Originando o grupo do sanguíneo, né? AB. Já o grupo O, ele só ocorre em indivíduos que possuem dois alelos excessivos, né? Dois izinhos, que é justamente o que a gente vê nessa imagem aqui, né? Que tem os alelos isão A e isão B como codominantes e o izinho como recessivo. Depois de compreender, né, essa relação entre os alelos e a codominância presente, a gente pode falar sobre os fenótipos e genótipos. Porque para ter o fenótipo A, o indivíduo ele pode ser tanto isão A, quanto isão A e izinho. E para ter o fenótipo B, ele pode ser tanto isão B, quanto isão B e izinho. E para ter o fenótipo AB, no caso, ele precisa ter necessariamente um alelo isão A e isão B. Agora, para poder ser determinado o fenótipo O, a determinação do genótipo tem que ser izinho, que é justamente os alelos recessivos. Agora que a gente já deu uma geral sobre o sistema ABO, vamos também falar sobre o sistema do fator RH. Esse sistema ele vai ser determinado pela presença de um RH positivo ou então pela ausência dessa proteína. Dessa forma, a gente pode classificar um indivíduo dependendo se ele vai ter ou não a presença do RH, né? Se ele tiver, ele é RH positivo, se ele não tiver, ele é RH negativo. Ele vai ser RH positivo, então, quando ele possuir o antígeno D, né, na superfície da hemácia, e negativo quando ele não possuir. A importância desse sistema, ele se destaca principalmente quando a gente vai falar sobre anticorpos. Porque diferente do sistema ABO, os indivíduos RH negativos, eles não possuem anticorpos naturais contra o fator RH. Esses anticorpos, né, eles só vão ser produzidos se houver uma prévia sensibilização. E essa questão ela é bastante importante quando a gente fala sobre gestações. Isso pode ocorrer quando na primeira gravidez uma mãe RH negativa tem um bebê, né, um feto RH positivo. E tudo bem, né? Ocorre tudo bem nessa primeira gestação, mas o organismo da mãe, ele é sensibilizado, ou seja, depois que esse bebê nasce, o organismo materno, ele vai gerar anticorpos anti-RH. Então, se ela tiver uma segunda gestação com RH positivo, né, os anticorpos que estão no sistema imunológico dela, eles vão atravessar a placenta e podem destruir as hemácias do feto. Hoje em dia isso pode ser evitado, mas é interessante como essa sensibilização funciona e como é importante manter o acompanhamento, né, das gestações e saber a diferença, né, do tipo sanguíneo e as possíveis complicações que determinadas características podem acontecer. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu
Como os grupos sanguíneos eles são determinados geneticamente, surge uma questão bem importante que a gente precisa responder. Como que a gente pode prever o grupo sanguíneo dos nossos filhos? Bom, para isso, a gente utiliza o quadro de Punnett. Esse quadro, ele vai nos permitir cruzar os alelos maternos e paternos para prever os possíveis tipos sanguíneos dos nossos descendentes, né? Ele vai permitir que a gente consiga calcular a probabilidade de cada genótipo e de cada fenótipo aparecer nos nossos descendentes. Nesse esquema mostrado no slide, na parte superior tem os alelos maternos, né? E na parte lateral ficam os alelos paternos. E os que ficam no meio do quadro, no caso, seriam o resultado do cruzamento desses alelos. Nesse próximo slide, a gente pode fazer, né? A gente faz um cruzamento hipotético, né? Numa mãe Izão, Azão, Izinho, e no pai Izão B, Bzão e Izinho. Ou seja, uma mãe heterozigota do tipo A e um pai heterozigota do tipo B. E no quadro de Punnett, a gente percebe agora quais são os fenótipos e os genótipos possíveis desse cruzamento. Cada quadrinho desse cruzamento, ele vai representar 25% de probabilidade matemática de um filho ter esse determinado genótipo e fenótipo. Nesse cruzamento, a gente consegue perceber que cada cruzamento vai dar a possibilidade de 25% de cada tipo sanguíneo. Né? O primeiro do grupo AB, o segundo do grupo B, o terceiro do grupo A e o último do grupo O. Algo interessante que a gente pode perceber é que mesmo que nenhum dos pais seja do grupo O, eles podem sim gerar um filho do grupo O. Justamente por serem heterozigotos e terem um alelo recessivo, podendo gerar um indivíduo duplo recessivo, ou seja, do grupo O. Com esse exemplo, a gente consegue perceber como a herança dos grupos sanguíneos segue princípios genéticos bem definidos e como a combinação, né, dos alelos herdados dos pais determina os possíveis grupos sanguíneos dos seus filhos, né, dos seus descendentes. Ao longo da aula de hoje, a gente viu, né, nessa apresentação, que os grupos sanguíneos eles não são apenas uma classificação para que a gente utilize em exames médicos, apesar de serem muito importantes para isso. Mas como é importante a gente perceber como que a gente atrela a importância não só a essa questão, mas também a importância de compreender o sistema como um todo e como ele é determinado geneticamente e quais são todas as suas implicações. E é interessante também a gente refletir sobre esse conteúdo, pensando que a genética sanguínea ela representa um exemplo muito importante de como diferentes áreas, né, como biologia, matemática, elas podem se relacionar e se conectar para explicar fenômenos, né, que são de grande importância para a comunidade como um todo, principalmente na área da saúde e da medicina. Para concluir, a gente agradece a atenção de vocês na aula de hoje e ficamos no anseio, né, da nossa atividade prática na próxima aula. Então, por favor, treinem como fazer os cruzamentos e baixem um aplicativo que a gente vai colocar no grupo para que a gente possa fazer a atividade prática da próxima aula. Obrigada e até a próxima aula.